Aqui neste espaço, no bairro do Palanque, em Luanda, funciona a Central de Aprovisionamento de Medicamentos e Meios Médicos, a SECOMA. Ligada ao Ministério da Saúde, a Central tem vital importância para o setor e ganha maior relevância nos dias atuais, em que o mundo enfrenta uma séria pandemia. É neste armazém de 5.600 metros quadrados onde são acondicionadas caixas e mais caixas de medicamentos e também alguns equipamentos médicos. O espaço é da Angomédica, alvo de disputa entre o governo angolano e a Saninvest. É sobre este assunto que vamos falar na nossa reportagem de hoje. A Angomédica foi criada em 1991 com o objetivo de fabricar medicamentos, especialmente os antimaláricos e os antirretrovirais para o tratamento de HIV-Sida. Foi feito na altura, num trabalho entre o governo e a Bélgica. Foram construídas a fábrica de Luanda e a fábrica de Benguela, que na altura já tinham uma capacidade instalada para resolver os problemas, as necessidades de medicamentos essenciais em cerca de 33%. Portanto, já era uma boa produção. Em 2004, foi assinado um contrato de gestão da empresa entre o Ministério da Saúde e a Saninvest, grupo empresarial ligado à FESA, entidade, na altura, ligada ao poder. E o objetivo fundamental, pelo menos é o que diziam, era aumentar a capacidade instalada das nossas fábricas, aumentar grandemente a produção de medicamentos no país. Portanto, em linhas gerais, os termos do contrato diziam, por um lado, que o Ministério da Saúde, o Estado angolano, teria direito a 5% dos lucros. A partir daí começou a traçar-se o caminho para a privatização da Angomédica a favor da Saninvest. Uma carta conforto foi emitida pelo Ministério da Saúde em 2010, permitindo a Saninvest obter créditos e empréstimos na banca comercial angolana. Sabe-se claramente que a Saninvest era um braço de investimento da FESA, apesar de reiteradamente Ismael Diogo ter vindo a público dizer que era a empresa sua. Mas sabe-se que era um braço de investimento da Fundação Eduardo dos Santos. Mais uma vez está tudo interligado, por isso é como não eram empresas criadas para serem autossuficientes e lucrativas, mesmo sendo alavancadas pelo Estado e depois tendo capacidade para se desenvolverem por si próprias. Por isso é que nós temos hoje e vemos, são muito poucas empresas criadas por dirigentes que, tendo sido fechada a torneira do Estado, quer dizer, conseguiram sobreviver como empresas firmadas no mercado. Então, estamos a falar de fato da capacidade empreendedora de alguns dirigentes ou estamos a falar apenas de expedientes para sacar dinheiro ao Estado? Pela compra da Angomédica, a Saninvest deveria pagar 13 milhões de dólares norte-americanos. E a partir daí, para utilizar as instalações que agora pertenceriam à Saninvest, a SECOMA teria de pagar uma renda mensal. Mas, de acordo com a atual Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, todo este processo foi pouco transparente. Iniciou um processo muito pouco claro de privatização da Angomédica, mesmo por parte da Saninvest. Tiveram a oportunidade até de ver que
houve assim a correr uma publicação em Diário da República, e quando há publicação em Diário da República é porque todos os procedimentos legais já foram cumpridos e que, de facto, a Sanivest já era o dono da Angomédica. Não, tem regras claras de contratação pública que é preciso seguir. E se não se seguiu essas regras de contratação pública, então foi feito de forma ilegal. Aliás, todas as regras de contratação pública também procuram garantir que o processo corra com lisura. Quando nós não cumprimos essas regras, é óbvio que é como fazer algo por baixo da mesa, que ninguém vê e por isso ninguém controla. Nós temos todo um histórico de grandes desembolsos que foram feitos ao longo dos anos, superiores a 80 milhões de dólares, e que numa primeira fase não ficou muito claro, mas acabava por ser um arrendamento, até que formalmente foi feito um contrato de arrendamento no início de 2017, em que, para além das instalações serem nossas, nós passamos a inquilinos. Portanto, nós tínhamos a nossa central de compras de equipamentos e medicamentos, que acabou por ter que arrendar o espaço que é nosso, em que passamos a pagar uma renda de 3 milhões e 500 kwanzas por mês. É um conjunto de crimes muito maior do que aquele que podíamos ter se tivéssemos, de um lado, só uma empresa privada a ajuizar as condições. Nós temos aqui não só a associação de malfeitores, não temos só peculato, corrupção ativa, branqueamento de capitais, mas nós temos aquilo que eu disse anteriormente, que como são funcionários públicos, tem até aquilo que eu tenho dito, que é traição à própria parte. Isso tem que despoletar outros mecanismos jurídicos de caráter administrativo, que importa até a despromoção ou a retirada de alguns direitos de caráter social que o Estado atribui aos funcionários do Estado envolvidos nisso. Se tem direito a alguma reforma, alguma pensão de reforma, essa pensão de reforma devia reverter para o Estado, porque os prejuízos daí resultantes são enormes. Não foram feitos os investimentos prometidos, houve um período curto de transição, em que vinham os medicamentos a granel e eram empacotados, e que, na realidade, percebemos no fim do dia que a intenção era mesmo não deixar a fábrica funcionar e ter alguns privilégios na importação dos medicamentos. Portanto, era um cenário muito complexo. A 21 de maio de 2019, um novo decreto conjunto assinado pelos Ministérios das Finanças e da Saúde revogava o decreto anterior, considerando sem efeito a privatização. Caso encerrado, e Angola tem de volta o seu património. É fundamental este processo de devolução, de facto, deste património ao Ministério da Saúde, porque nós precisamos dar passos importantes. Nós já fabricávamos soros, neste momento estamos a importar tudo. Nós precisamos de medicamentos essenciais para conseguirmos melhorar o nosso sistema de saúde, em que os medicamentos e a sua logística são fundamentais.